Análise de resposta dielétrica com Dirana. Os transformadores representam um link importante e caro entre a geração de energia elétrica e a rede de distribuição. Uma falha pode causar a interrupção da rede e, com isso, imensos custos. A desregulamentação do mercado de energia levou a muita pressão nos custos. E esse desenvolvimento força os operadores a trocarem a manutenção baseada no tempo por uma abordagem menos cara e baseada na condição do aparelho. Com a idade avançada dos transformadores, a verificação regular das condições de operação se torna cada vez mais importante. Métodos de resposta dielétrica permitem a análise direta do isolamento sólido do transformador. Eles também podem ser usados para a avaliação de buchas e a propriedade de isolamento de motores, geradores e cabos preenchidos com óleo e isolados com papel impregnado. Mas primeiro, devemos considerar o que leva à degradação de um transformador de potência. Uma causa é a umidade que entra pelo isolamento. Isso pode ocorrer por causa de diversos fatores, como a respiração do transformador, que pode fazer com que o óleo entre em contato com a atmosfera. Lacres com vazamento, a instalação ou reparo do transformador também podem levar a um nível de umidade aumentado no isolamento. O processo de envelhecimento normal também pode levar à criação de água como um subproduto da quebra de celulose. De acordo com as pesquisas da SIGRE, o conteúdo de água pode aumentar em 0,1 a 0,2% por ano, devido ao envelhecimento da celulose, mesmo se o transformador estiver completamente selado. A água no isolamento por papel e óleo causa 3 efeitos perigosos: força de resistência dielétrica reduzida, aceleração do processo de envelhecimento da celulose e a emissão de bolhas de gás em altas temperaturas. Baseado nesses fatos, a avaliação da umidade é vital para prolongar a vida útil de um transformador, para determinar se a secagem é necessária e também para certificar se o processo de secagem foi bem sucedido. O método tradicional para avaliar a quantidade de umidade em um transformador requer os seguintes passos: retirar uma amostra de óleo, levar a amostra a um laboratório para avaliar o nível de umidade com a ajuda do método de titulação Carl Fisher, e então traduzir a quantidade resultante de umidade no óleo para a umidade no papel impregnado usando as curvas de equilíbrio. Esse método de avaliação de umidade é apenas uma aproximação e leva a mais perguntas. Como o transporte da amostra para o laboratório influencia o resultado final? O método de titulação também é válido para um transformador antigo? Qual influência a temperatura dinâmica e as alterações de carga têm no equilíbrio? As curvas de equilíbrio são válidas para todos os tipos de óleo? E as curvas são precisas o suficiente para fornecer um resultado realístico? Essas incertezas, mais a forma indireta de aproximação da umidade no papel impregnado pela umidade no óleo, exigem um método mais preciso e direto. A medição dielétrica oferece uma ferramenta útil, especialmente para a avaliação do conteúdo de umidade, uma vez que ambas, a condutividade e a polarização de dielétricos, são valores influenciados pela umidade. Durante a medição dielétrica, o isolamento é exposto a uma grande faixa de frequências e suas respostas a elas são gravadas. Resultados fornecem uma descrição clara do estado do transformador. Fornecer o fator de dissipação em um grande intervalo de frequência revela as propriedades específicas do óleo, a geometria do isolamento e o isolamento sólido. A umidade no isolamento sólido se torna particularmente visível em frequências muito baixas. Esse método não mede apenas o conteúdo da umidade no isolamento sólido de forma direta, mas também é exclusivamente não invasivo e independente de temperatura. Mas o esquema de interpretação para as medições do domínio de frequência é aprovado científica e internacionalmente. Com o Dirana, a Omicron Electronics oferece uma análise de resposta dielétrica rápida e confiável que compreende todos esses benefícios e mais. Se comparado com outros métodos dielétricos, cerca de 75% do tempo de medição é poupado combinando a espectroscopia no domínio da frequência em altas frequências com a medição no domínio do tempo em baixas frequências. Tempo adicional pode ser poupado medindo simultaneamente com ambos os canais de entrada e usando o algoritmo de previsão.
A determinação de umidade do Dirana é baseada na comparação da resposta dielétrica real aos valores modelados baseados nos dados adquiridos em testes de laboratório. Um algoritmo reorganiza a resposta modelada para corresponder com os resultados reais e fornece os valores do conteúdo da umidade junto com a condutividade de óleo. O software compensa automaticamente a influência do envelhecimento condutivo de produtos no isolamento que, de outra maneira, levaria a uma superestimação da concentração de umidade. Ele também apresenta um conhecimento especializado embutido e uma interface de usuário intuitiva, e testes predefinidos para todos os tipos de transformadores, mais o guia passo a passo do software durante a medição facilitam a operação. Apenas a temperatura de isolamento tem de ser introduzida pelo usuário. Além disso, o software do Dirana classifica imediatamente os resultados da medição de acordo com o padrão IEC 60422 e mostra ao usuário se o transformador está seco ou úmido e se ações adicionais são necessárias. O software utiliza um código de cores fácil de ser entendido para sua avaliação. O diagnóstico da umidade é uma técnica muito importante baseada na condição. O Dirana é uma ferramenta abrangente, fácil de usar e segura para a manutenção baseada na condição. A medição em um grande intervalo de frequência fornece um grau de precisão nunca antes possível. O rápido procedimento de medição é baseado na combinação da espectroscopia no domínio da frequência e a medição de domínio de tempo. Conhecimento especializado embutido e 2 canais de medição reduzem o tempo do teste de medição. E a medição pode ser executada diretamente depois do desligamento do transformador, uma vez que o equilíbrio não é necessário para chegar a um resultado correto. Bem como para os transformadores de potência, o Dirana pode ser usado para outros equipamentos de alta tensão, incluindo buchas, cabos, geradores e motores. O Dirana fornece os dados que permitem que você sinta confiança na condição do isolamento do seu transformador.